Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma lição central. O tema dessa semana é Ministrando como Jesus. Tenho certeza que enriqueceu bastante seu conhecimento bíblico, né? E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Everson, da Igreja do Porto. Seja bem-vindo, Everson, aqui na nossa igreja, na lição central. Obrigado, pastor Flávio. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer imenso, eu, Everson Brites, da Igreja do Porto, estar participando dessa escola sabatina juntamente com vocês, que nós possamos compartilhar tudo aquilo que nós aprendemos durante a semana. Um abração aí para os irmãos da Igreja do Porto também, né? Muito bem, antes de começarmos, vamos fazer uma oração, né, Everson? Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que tivemos de estudar essa lição e agora pelo privilégio que temos de recapitular. Pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, nos ajudar a compreender e cada vez mais aprender com Jesus e com os exemplos dele. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, Everson, eu vou falar aqui o texto áureo ou o texto base da lição, que está em Mateus 9,36, que diz assim: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse texto aqui ele fala da importância que Jesus dava às pessoas. Jesus ele se importava com as necessidades mais básicas das pessoas. E nós vemos aqui ao longo da lição como Jesus ministrava com amor, com carinho, com compaixão de cada uma das pessoas, né? Qual é a sua primeira impressão dessa lição aí, Everson? Pastor Flávio, grande questão X que eu vejo aqui é que Jesus, ele fazia sempre questão de estar no meio das pessoas. Ele fazia questão de procurar saber qual era a sua necessidade. Então, isso foi de grande importância, né, para que as pessoas, nós, pecadores, pudéssemos compreender o real e o verdadeiro motivo de adoração, o verdadeiro motivo de amar ao próximo. Então, isso ficou muito importante, né, como Jesus ele estava ministrando o seu evangelho, não só através das palavras confortáveis que vinham ao nosso coração, do coração daquelas pessoas, mas também ele sempre procurava compreender tudo aquilo que as pessoas estavam sentindo. É interessante que esse é um método de evangelismo, né, Everson? Ellen White até ela ressalta que, por exemplo, nesse texto aqui de Ciência do Bom Viver, na página 143, ela diz: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhe as necessidades e granjeava-lhes a confiança. E então ordenava: segue-me. Veja que Jesus ele não chegava e dizia segue-me antes de procurar qual era a necessidade daquela pessoa. Era a necessidade de perdão? Era a necessidade de cura, de libertação? Então, primeiro Jesus ele se misturava com as pessoas começavam a ganhar, ele começava a ganhar a confiança das pessoas, e então ele ministrava as necessidades das pessoas. Porque o que adianta a gente pregar o evangelho para alguém que está com fome, Everson? Por exemplo, eu vou numa casa de uma pessoa que está passando uma situação financeira difícil. E aí eu chego lá, a pessoa não tem o que comer. E eu fico falando que Jesus salva, que ela tem que guardar o sábado, que ela tem que guardar os mandamentos de Deus. Ela vai achar que eu estou louco, né? Sendo que ela não tem um feijão para comer. Mas agora se eu fizer diferente, se eu chegar na casa dessa pessoa e ver qual é a necessidade dela. Se ela necessita de alimento, consegue uma cesta básica, um botijão de gás, ajuda ela ali nas questões mais básicas. Aí, com certeza, o coração dessa pessoa vai se abrir para o evangelho. Não é verdade? Concordo plenamente com a sua fala, Flávio. Pastor, uma coisa bem importante também, que nós vemos também no início, na introdução dessa lição, é que Deus, ele não desprezava as pessoas que estavam rejeitadas durante a multidão. Então, muitas das vezes, nós, pessoas, pecadores, nós rejeitamos as pessoas que estão próximas a nós. E o que adianta a gente, às vezes, falar de amor, falar do amor de Deus e rejeitar essas pessoas que estão ao nosso redor, né? E, de fato, um ponto importante também que você tocou foi: o que adianta eu ministrar belas palavras, palavras de amor que Deus nos conforta,
mas muitas das vezes nós não sabemos nem a necessidade do nosso próximo. E era isso que Deus fazia. Antes mesmo de ele começar a pregar, a levar o evangelho, ele procurava primeiro saber as necessidades das pessoas. Um ponto importante, que eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui, para você compartilhar com os nossos irmãos, eu sempre gosto de dizer isso, o que você consegue compreender quando você olha essa figura, essa imagem que está na lição de sábado, pastor? Você pode compartilhar o que você consegue ver, o que consegue trazer essa imagem da lição para que as pessoas que estão aqui nos assistindo possam compreender o verdadeiro sentido dessa imagem? O que você pode nos dizer aí, pastor? Olha, essa imagem aqui, para quem está com a lição, olha aí na sua lição, hein? Na capa da lição de sábado. Aí tem a mão de Jesus, dá para ver que é a mão de Jesus porque tem a marca do prego, né? Do ferimento da cruz. E tem a mão dele segurando um estetoscópio, ali bem na direção do coração. É como um cardiologista ouvindo o coração. E Jesus, ele então está sondando ali como está o coração da pessoa. Eu consigo ver nessa imagem, é uma forma de uma figura de linguagem, né? É uma forma de dizer que Jesus, ele se preocupa com os seus sentimentos. Ele se preocupa com o que você está sentindo. Ou seja, ele se preocupa com o seu interior. É isso que eu consigo ver, Everson. Você consegue ver mais algum detalhe que eu não enxerguei? De fato, é isso mesmo que a gente consegue compreender nesta imagem de sábado. Deus, ele procura descobrir o que está no seu interior. O que você está necessitando nesse momento? Não apenas a palavra confortável. Ele quer saber o que você está sentindo, o que você precisa para sair dessa situação, o que você precisa para melhorar o seu autoestima, né? Então Deus, ele, através dessa imagem, mostrando até mesmo o coração, ele quer saber, olha, filho, o que você está sentindo? Pare de se preocupar com essas coisas, porque eu tenho muitas coisas boas para te alimentar, não só fisicamente, mas como espiritualmente também. Interessante. E olha, avançando aqui na compreensão dos estudos dessa semana, Jesus, ele traz duas ilustrações para comparar o cristão nos dias de hoje. Ele fala que o cristão parece com o sal, ou pelo menos deveria ser o sal, e também a luz. O sal nós já sabemos para que serve. Ele serve para temperar, realçar o sabor, para conservar. Então o sal, ele tem uma função extraordinária. É claro que ele tem inúmeras funções, mas também tem a luz. E a luz, é interessante que a luz, ela não afasta as trevas. A luz, ela penetra nas trevas. E ela dissipa as trevas. Então ela entra nas trevas, dissipa as trevas. E agora Jesus, ele fala que nós temos que ser o sal e a luz neste mundo. Olha só que interessante. Enquanto que os fariseus falavam que nós tínhamos que nos afastar das pessoas o máximo possível para não nos contaminarmos com elas, para não pecarmos. Tinha até os judeus que tinham várias vertentes judaicas, né? Tinha os fariseus, tinha os saduceus e tinha também os essênios. Os essênios eram os judeus que moravam em mosteiros. Esses judeus, eles não se conformavam com o pecado do mundo e eles queriam viver em lugares afastados para não se contaminarem. E aí Jesus, também judeu, ele vem para mostrar algo dramaticamente diferente. Ele vem para se misturar com os pecadores, né, Everson? É isso e ele mesmo. até fala para nós que nós temos que ser sal e luz. É isso mesmo, pastor. Mas olha que interessante. Muitas das vezes nós confundimos. Por que confundimos, pastor? A gente fala assim, olha, não se misture com aquelas pessoas. Mas espera aí. Deus, ele veio nessa terra e esteve junto com essas pessoas. Mas aí há um grande X da questão. Deus, ele se contaminou com essas pessoas ou ele procurava estar no meio delas, mas para atender às necessidades que o seu coração precisava ouvir? Isso é um ponto muito importante. Muitas das vezes, nós queremos levar o nosso ministério, mas temos medo de levar o ministério ao nosso próximo, ao nosso vizinho, à nossa comunidade. Muitas das vezes a gente fala assim, olha, aquele ali está fazendo coisa errada porque está junto com aquelas pessoas. Mas não devemos pensar sempre dessa maneira. Nós temos que pensar que, se nós estamos naquele momento ali, com aquela quantidade de pessoas, a gente deve
primeiramente, não só estar lá para querer algo em troca. Nós devemos estar lá para que possamos ouvir, muitas das vezes, o que essa pessoa está sentindo naquele momento. E aí, sim, fazermos igual Cristo. Cristo, ele era sábio. Ele falava palavras que vinham diretamente ao coração. Não era apenas para criticar, apenas para julgar. Porque nós sabemos que neste mundo onde nós vivemos, as pessoas já são rejeitadas. Então, Deus, ele não quer que rejeitamos as pessoas. Um ponto bem importante diz assim, ó: eles pensavam, faça tudo o que puder para evitar ser contaminado pelo pecado. Os ensinamentos de Jesus eram dramaticamente diferentes. Ele veio a este mundo tenebroso para redimi-lo, não para evitá-lo. Ele é a luz do mundo. Olha que magnífico. Deus está dizendo, olha, eu posso estar no meio desse povo, no meio dessa multidão, mas espera aí, eu vou fazer a diferença no meio desse povo. Então, eu vou levar o evangelho, vou pregar, eu vou dar carinho, vou dar atenção, porque é isso que eles estão necessitando. Um ponto importante também que você citou, pastor Flávio, é a respeito do sal. O sal, se você jogar ele na comida, mas não misturar, ele fica salgado. E apenas um ponto. Mas se também o sal perde o gosto para você, de nada mais adianta. Então, o que adianta nós sabermos sobre a palavra de Deus, sabermos sobre os ensinamentos de Cristo, como Cristo viveu nessa terra, mas se nós não pudermos compartilhar esse amor? O que adianta a gente ser o sal da terra, mas não pudermos misturar com as pessoas e juntos compartilhar toda essa grandeza que Deus nos concede? Isso aí é importante, viu, Everson? Porque é o seguinte, tem gente que, eu já vi, eu tenho inclusive, até perdi um amigo para o mundo, porque ele achava que sim, que ele tinha que se misturar, e aí se misturando com as pessoas, com os pecadores, né? Porque nós também somos pecadores, então é pecador se misturando com pecador. Mas ele achava que se ele se misturar, se ele fizer as coisas que as pessoas faziam, aí que ele ia conseguir ganhar as pessoas, Everson. E aí, sabe o que aconteceu? Ele acabou saindo da igreja, saindo dos caminhos do Senhor. E agora, nós vemos aqui o sal, você até disse, muito bem dito, que se o sal perder o sabor, de nada mais presta. Ou seja, quando o sal entra, ele entra para fazer a diferença, e não para ser moldado pela situação. Ou seja, vamos falar de prática aqui. Quando você coloca sal na comida, você aí em casa, sal na pipoca, sal no arroz, no feijão, não importa. Você come a comida e fala, nossa, esse sal está com gosto de arroz. Já viu isso, Everson? Exatamente. Ninguém faz isso, né? Você coloca o sal no feijão, nossa, esse feijão está com gosto de sal. Aí é diferente. Porque o que acontece? Se você colocar pouco sal, a pessoa vai reclamar que está com pouco sal. Se você colocar muito sal, ela vai falar que está muito salgada. E não o contrário. Então é o sal que faz a diferença, não é? E aí Jesus, quando ele usa esse exemplo, ele quer que a gente faça a diferença. E aí vamos ver alguns exemplos aqui. Como é que Jesus tratava as pessoas? Como é que ele fazia? Qual é o exemplo que ele dava que nós devemos seguir para sermos sal? Porque já que ele é a luz do mundo e com certeza também ele é o sal, nós temos que imitá-lo, né? Como é que Jesus tratava as pessoas? Tem algum exemplo legal aí, Everson, para dar para a gente? Isso mesmo. Aqui no livro, na lição de segunda-feira, nós temos dois exemplos práticos no livro de Mateus e no livro de Marcos, onde Cristo, ele conversando com um soldado, ele percebeu a grandeza da fé dele. Vejamos aí, pastor, se você puder abrir a sua Bíblia aí, e você comigo que está aí na sua casa, se puder abrir a Bíblia nesse momento. Eu vou abrir aqui em Mateus capítulo 8, de 5 a 10. Mateus, mas principalmente, pode ler de 8, Mateus 8, versículo 8 e 9. Tá bom, vou ler aqui. Na minha Bíblia diz assim, no versículo 8. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e o meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Pastor, a gente vê como era grande
a fé desse homem. Ele disse: Deus, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas ele tinha fé que as palavras de Cristo iriam curar aquela pessoa que estava enferma em sua casa. Olha o grande também a importância desse soldado, não apenas pela fé, mas um ponto específico é como era importante esta pessoa que vivia em sua casa, esse seu empregado, como ele tratava com muito amor. Muitas das vezes, nós temos pessoas ao nosso redor que às vezes nos preocupamos com ela, porém a preocupação não é tanta. E a gente vê, além da fé dessa pessoa, a gente também vê a preocupação que ela tinha. E Deus, Ele também nos preocupa com cada um de nós. Como você acha, pastor, que nós, como os cristãos, conhecedores da verdade, e aprendendo mais e mais sobre essa lição de como Jesus tratava as pessoas, como que nós devemos agir perante a nossa sociedade? Veja só, esses exemplos aqui de como Jesus cuidava das pessoas, eles são claros para nós. Aqui, por exemplo, esse do centurião que você acabou de citar, Jesus, ele se admirou da fé daquele homem, porque ele não era judeu, e ele disse que nem ali em Israel ele viu tamanha fé, em meio aos judeus. Então, nós vemos aqui que pessoas, independentemente se são do meio cristão ou não, nós temos que parar para ministrar suas necessidades. E Jesus ali, ele não olhou para a religião daquele homem. Ele olhou primeiro para um pecador que precisava de ajuda, né? Então isso daqui é fantástico. E também nós vemos aqui mais exemplos em relação a como Jesus tratava as pessoas. Quando Jesus ele estava caminhando no meio da multidão, e aquela mulher do fluxo de sangue, lembra da história? Ela gastou todo o seu dinheiro, ela era uma mulher de muitas posses, mas ela gastou todas as suas posses tentando tratamento. E então ela ficou sabendo de um tal de Jesus, o Nazareno, aquele que curava pecados, o Filho de Deus, um profeta, porque ninguém sabia ao certo quem exatamente era Jesus. E então, quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando pela cidade que ela morava, Everson, ela deu um jeito de chegar até lá. Eu imagino que ela já estava com a pele amarelada, anêmica, fraca, porque ela tinha um fluxo de sangue por 12 anos, é uma hemorragia terrível. E existem mulheres hoje em dia que são acometidas por essa enfermidade. E isso enfraquece, diminui a força da mulher, anemia, entre outros problemas. E ela conseguiu reunir forças porque ela disse assim, ó, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E então no meio da multidão ela toca em Jesus, Jesus ali ele para no meio de todo mundo e fala, alguém me tocou. E aí todo mundo, os discípulos falam, mas como assim, mestre? Está todo mundo te apertando, claro que alguém te tocou. Aí Jesus disse assim, ó, mas de mim saiu o poder. Foi um toque diferente. Então Jesus sentiu que foi um toque diferente, um toque de fé. Aquela mulher era uma religiosa? A Bíblia não fala. Aquela mulher era uma mulher que devota a Deus, guardadora dos mandamentos de Deus? A Bíblia também não fala. Mas o que a Bíblia fala é que Jesus, antes de olhar para questões doutrinárias, ele olhou para uma pessoa que estava precisando de ajuda dele. Então veja que Jesus ele não olha antes para ajudar alguém, ele não olha primeiro se a pessoa é uma pessoa boazinha, uma pessoa certinha, mas ele olha primeiro para a necessidade, porque a vontade de Jesus é salvar a pessoa, sempre, sempre salvar. Um ponto importante que você disse, além da mulher que recebeu a cura por acreditar naquilo que ela sempre ouvia, aqui na lição diz assim, ó, Jesus tinha capacidade de realçar o melhor das pessoas. Poucas coisas são tão eficazes quanto um elogio para abrir o coração ao Evangelho. Hoje, muitas pessoas estão ao nosso redor procurando apenas pequenas palavras, apenas pequenas palavras de conforto ao seu coração. A gente já imaginou quanto tempo a gente faz que não dá um elogio a alguém? Já pensou, pai, quanto tempo faz que você não dá um agradecimento pelo que seu filho fez? Filhos, quanto tempo faz que vocês não fazem um agradecimento aos seus pais? Bom, eu quero aqui, pastor, lançar um desafio. Apesar da lição já ter passado, mas eu quero aqui lançar um desafio hoje para os irmãos da Igreja Adventista da Central de Várzea Grande. Sabe qual é?
Eu quero que vocês peguem o celular de vocês e liguem para 5 pessoas. Liguem para 5 pessoas e falem o seguinte. Falem para elas 5 coisas agradáveis. Não deixa com que ela perceba o que pode ser, mas ligue apenas para ela e fala assim: olha, eu estou ligando para você para dizer que você tem uma qualidade imensa no caráter, ou uma qualidade imensa de amar ao próximo, uma qualidade imensa de ajudar ao próximo. Então quero desafiar você. Assim também, pastor, desafio você para que juntos possamos fazer essa corrente de ajudar o nosso próximo. Não de dizer palavras apenas por falar. Não quero que você fale apenas por falar, mas fale algo que a pessoa, de fato, ela é, e de fato, ela possa compreender, de fato, eu tenho essa qualidade. E essa qualidade eu tenho que dar valor nela. Por que isso, pessoal? Por que isso, meus queridos irmãos? Para que as pessoas possam sentir mais perto de Cristo. Muitas das vezes nós estamos vivendo nesse mundo, principalmente na pandemia, no qual estamos sofrendo, vendo pessoas sofrerem, e nós não estamos nem mesmo dando uma palavra de conforto. Então, por isso, eu desafio você, para que juntos, nesse sábado, possamos ligar para 5 pessoas e dizer quais são as qualidades dela. Desafio aceito, Everson. Com certeza, isso aí faz parte da vida cristã. Nós temos que trabalhar com a cura emocional das pessoas, com a cura psicológica. Isso com certeza ajuda, porque tem muita gente que olha para si mesmas e não vê realmente uma pessoa que é capaz, uma pessoa que pode, né, Everson? E isso realmente é muito triste. E Jesus, ele se preocupa com a cura. Porém, tem uma coisa importante que eu quero ressaltar aqui, que eu gosto também de ver em Jesus. Tem pessoas que buscam Jesus só pela cura física, Everson. Você já viu? Vi. Tem muita gente por aí, né? Muita gente faz Agora, isso. Jesus, o que ele prefere? Ele prefere apenas curar a questão física da pessoa, ou ele prefere curar a questão física e espiritual? O que você acha? Então, nós vemos na Bíblia e na lição, o que Deus ele fazia quando ele estava pregando. Muitas das vezes, ele curava as pessoas, e aí depois da cura, ele buscava o principal, que não era a cura que as pessoas estavam precisando. Ele buscava confortar o seu coração. Ele procurava buscar aquelas palavras mais interessantes que você precisava ouvir naquele momento. Então, nós vemos aqui, Jesus ministrava as necessidades perceptíveis das pessoas, para que pudesse, por fim, atender às suas necessidades mais profundas. Quantas pessoas não têm necessidades? E quantas necessidades não são profundas? Eu tenho certeza que, assim como eu, você que está me ouvindo neste momento, também tem as suas necessidades. Mas, às vezes, a necessidade do nosso próximo ainda pode ser maior que a nossa. Isso é importante. E olha, eu vejo um exemplo de Jesus aqui também extraordinário. Tem muita gente que se preocupa só com a cura física, como a gente estava falando aqui, mas veja só. Jesus, aqui em Marcos, no capítulo 1, ali do versículo 32 a 39, nós vemos que ele curou o dia todo, ele ministrou às multidões, ele libertou de demônios, ele fez maravilhas ali. E aí no outro dia veio outra multidão, mas ao invés de ele ficar ali, ele foi para outro lado do mar. Ele queria atravessar, porque ele queria pregar o evangelho em outro lugar. Ou seja, o mais importante para Jesus não é nem tanto a cura física. E aí, Everson, eu aprendo uma lição importante. Se em algum momento eu, na minha vida, precisar de cura física, e de repente eu não for curado, eu não posso ficar chateado com Jesus, porque o principal objetivo de Jesus na minha vida, na sua e de todos nós, é nos levar para o céu. E pode ser que ele me cure de uma doença hoje e amanhã eu seja cometido por outra. E aí, de qualquer forma, eu vou acabar morrendo. Mas o mais importante para Jesus é que eu seja salvo. É que você seja salvo. Então, em alguns momentos, Jesus não vai operar a cura física, mas ele quer operar a cura espiritual. Ele quer aproveitar aquele momento de fragilidade e fazer com que você se aproxime mais dele. A doença não é Jesus que coloca. Ele disse, no mundo tereis aflições, porque nós estamos no mundo.
mas ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o principal objetivo de Jesus é curar a parte espiritual, né, Everson? Porque se depender só da cura física, quantas vezes a pessoa ora e não é curada? E se fosse depender, se a nossa fé fosse depender apenas disso, nós estaríamos perdidos, porque Jesus ele se preocupa em curar espiritualmente. Mas é claro, o mesmo Deus que operou milagres fantásticos no passado é o mesmo que opera hoje. Verdade, pastor. Podemos ver de fato isso na nossa vida. Por quê? Muitas pessoas, quando recebem a cura, elas, depois de um tempo, elas acabam esquecendo que Deus fez esse milagre em sua vida. Então, por isso que Deus ele sempre buscava não apenas curar o seu povo, mas também ele procurava buscar algo de diferente para você. A gente vê que muitas pessoas que Deus curou lá no passado e cura até hoje, mesmo depois de curadas, elas acabavam morrendo. Mas um ponto importante e fundamental é que tenhamos também, além de procurar saciar as pessoas, tenhamos cuidado também de falar das palavras que envolvam a Cristo. Pois ao invés, às vezes, de nós atrairmos as pessoas para Cristo, podemos muitas das vezes afastar mais ainda. Então, antes de nós falarmos algo para a pessoa, buscamos sabedoria a Deus. Será que o que eu vou falar nesse momento é o que a pessoa precisa ouvir? Será o que eu estou falando nesse momento vai ser agradável aos seus ouvidos? Porque muitas vezes você quer falar algo trazendo a Cristo para ela, mas muitas das vezes isso que você está falando no momento difícil, ela vai estar falando algo e vai estar afastando mais e mais de Cristo. Isso aí é realmente muito importante, Everson. Com a palavra nós podemos salvar, como nós podemos matar. Nós podemos tirar a autoestima de alguém, nós podemos tirar a motivação de alguém, nós podemos destruir as perspectivas de um futuro de alguém. Então, realmente, as palavras são pesadas e elas nunca voltam vazias, ainda mais quando trata-se da palavra de Deus, né? Agora, seguindo aqui para o raciocínio final, nós vimos que, fazendo uma rápida recapitulação de tudo o que falamos, Jesus ele se interessava pelas pessoas simplesmente por serem filhos dele, por serem criaturas dele, pessoas que necessitavam de salvação, de perdão, de cura. Jesus se interessa simplesmente por isso. E como Jesus tratava as pessoas? Sempre com bondade, com interesse, com interesse, quando eu falo interesse, é interesse de dar atenção. Ele não passava por alto ninguém. Tanto que nós não vimos aqui, mas lembra da cura do cego, Bartimeu? Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele era só um mendigo ali no beira da estrada pedindo ajuda. Mas Jesus ouviu a voz do clamor dele no meio da multidão e parou para atender aquele homem marginalizado na sociedade, sem nenhum tipo de oportunidade de vida, nenhum tipo de perspectiva de vida. Jesus para atender aquele miserável pecador, como eu também sou um miserável pecador. E às vezes sou tão cego quanto Bartimeu, porque a cegueira muitas vezes, a espiritual, é bem pior do que a cegueira física, né? Tem muitos cegos que são cegos físicos, mas que enxergam muito mais do que pessoas que não têm essa deficiência visual. Interessante isso. Mas Jesus, ele enxergava todo mundo. Ele enxergava todos como filhos ou como candidatos ao céu. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas, Everson, com os olhos de Deus, como candidatos ao céu. E seguindo para uma reta final aí, Everson, o que você traria aí de lição também? O que mais você poderia trazer de lição que você conseguiu tirar da lição dessa semana? Nós percebemos que Deus, ele tem algo de bom e traz coisas boas para a nossa vida. Todos nós que estamos aqui vivendo, nós devemos ter sede e fome de cada vez mais procurar, buscar Deus em nossa vida. A lição ajuda muito nisso. Ajuda que possamos ter um tempinho para ouvirmos e aprendermos mais do que Deus quer nos dizer. Como Deus quer que nós vivamos aqui neste mundo. Deus,
Ele não quer apenas nos curar por dentro, Ele quer nos curar por completo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Que possamos dedicar o nosso tempo a cada minuto e possamos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Que possamos procurar ajudar o nosso próximo. Possamos também separar alguns minutinhos para também agradecer a pessoa que está ao nosso lado. Seja a esposa, o esposo, o filho, o pai, a mãe. Que possamos sempre agradecer e também falar do amor de Deus para essas pessoas que estão ao nosso redor. Porque não é apenas as pessoas lá fora, mas também as pessoas de dentro. Todos nós precisamos do amor de Deus. Amém. Obrigado pelas suas últimas palavras da lição dessa semana, Everson. Eu também quero deixar um texto aqui da lição de sexta-feira, que diz assim, ó. Muitos não têm nenhuma fé em Deus e perderam a confiança no homem, mas apreciam os atos de simpatia e prestatividade. Ao verem uma pessoa sem nenhum incentivo de louvor terrestre, nem de compensação, ir à sua casa, ajudando o doente, alimentando o faminto, vestindo-o nu, confortando o triste e encaminhando-os ternamente àquele de cujo amor e piedade o obreiro humano não é senão um mensageiro, ao verem isso, seu coração é tocado, brota a gratidão, ateia-se a fé, veem que Deus cuida deles e ficam preparados para escutar ao ser-lhe aberta a sua palavra. Ou seja, quando nós cuidamos das pessoas, como bem disse nosso amigo, nosso irmão aqui, Everson, quando nós nos preocupamos com a pessoa como ser humano que precisa de ajuda, assim como nós também precisamos, quando nós temos empatia por aquele que está à nossa frente, nós abrimos corações, quebramos muralhas, derrubamos barreiras para então pregar o amor de Jesus para essas pessoas. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração então? Everson, gostaria de pedir para você então dirigir essa oração final para finalizar a nossa lição dessa semana. Vamos orar? Vamos orar. Oremos. Querido Deus, querido Pai, agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade e o privilégio de aprendermos sobre a Sua preocupação com cada um de nós. Ó Pai, que possamos estar neste mundo, mas que possamos não apenas viver como essas pessoas vêm vivendo, ó Pai, mas que possamos mostrar a eles o propósito da Tua vontade. Que possamos, ó Deus, nos preocupar com o nosso próximo. Que possamos não apenas levar a ele a palavra do Teu Evangelho, mas procurarmos também saber todas as necessidades que cada um deles existe, ó Pai. Querido Deus, nos ajude para que possamos agradecer e sempre dizer às pessoas que o Senhor é bom, que o Senhor virá nos buscar. Obrigado por tudo, ó Pai. Nos dê força, nos dê sabedoria e entendimento, para que tudo que nós possamos fazer aqui neste mundo possa primeiramente glorificar o Seu santo e poderoso nome. São bênçãos que nós te pedimos, te rogamos e te agradecemos pelo doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Mais uma vez aqui estamos encerrando a lição, a recapitulação da lição, e eu já quero convidar você para estudar o próximo tema da lição número 9, desenvolvendo uma atitude conquistadora. E olha, se você não tem a lição, quero fazer 2 convites para você. O primeiro, entra no site da CPB, porque lá é disponibilizada a lição da semana. Então você já pode acessar para conseguir estudar a lição dessa semana que está começando, tá bom? Começa amanhã, no caso, no domingo, mas você já pode acessar essa lição que vai na verdade começa hoje à tarde. Então você já pode estudar a lição hoje à tarde, tá bom? E o segundo convite é o seguinte: faça a assinatura da lição da Escola Sabatina para você, para a sua família, e eu vou pedir para você fazer algo mais. Se você tem condições financeiras, faça a assinatura de lição solidária. Veja alguém da igreja, algum irmão, algum jovem, algum adolescente, alguma criança vizinha que você tem trazido para a igreja. Assina a liçãozinha para ela, e assim ela também vai poder participar da lição da Escola Sabatina, tá bom? Deus abençoe muito você e até a próxima lição central. Um grande abraço.